E aí pessoal, última parte do vídeo sobre funções, e hoje vamos tratar do último tipo de função, uma função completa, uma função que além de receber parâmetros, ela retorna um valor. Detalhe, eu vou reaproveitar o nosso programa que a gente fez, esse código aqui, no vídeo de condição. Então se você não assistiu, eu recomendo que você dê uma olhada, uma breve olhada assim, só para relembrar mais ou menos, se você não lembrar desse código daqui. Existe um exercício muito básico, assim, simples, que é usado nas disciplinas de programação mais básicas, que ele se trata do seguinte: ele calcula uma taxa de peso, que é uma função que calcula essa taxa, ela recebendo como parâmetro a massa e a altura de um usuário. Então, ele calcula e nos retorna a taxa. Justamente esse é um trecho do código que vem dessa função. Então vamos fazer um espaço aqui. E lembram que eu defini manualmente o valor da taxa, mas na verdade a gente quer calcular uma função que calcule essa taxa. Como é que a gente faz isso? Então aqui, calcula taxa. Só que ela recebe alguns parâmetros. Para ela calcular a taxa, ela precisa receber a massa e a altura de uma pessoa. Então vamos lá. Nome de parâmetros da label. Podemos chamar de massa. Ela vai ser float, justamente porque medidas de peso e altura tem casas decimais, então o tipo é float. Percebem que eu separei os parâmetros por vírgula, e cada um eu especifico a label e o tipo. Só que agora ela precisa retornar um valor, que é justamente o valor da taxa após ser calculada. Como é que a gente representa isso? A gente indica isso, ó, tá vendo esse espacinho daqui, entre a chave e o parêntese final? A gente coloca setinha, detalhe, são 2 caracteres. Eu estou apertando o botão de menos, a tecla de menos, ou de traço, e depois o sinal de mais. E o tipo que a gente quer retornar, que é justamente a taxa vai ser float também. Então, agora como é que a gente calcula essa taxa? Podemos criar uma variável chamada... A taxa vai ser um valor fixo, né? Ela não vai mudar. Dado 2 parâmetros, um valor de massa e um valor de altura, ela vai ser um valor fixo de taxa, então a gente declara como uma constante. Let taxa é igual a... O cálculo, se eu não me engano, é a massa dividido pelo dobro da altura. Bom, tem 2 formas de fazer isso. O dobro elevado ao quadrado. Podemos fazer altura... altura vezes altura. Beleza. Mas imagina se fosse ao cubo. Como é que seria isso? Seria vezes altura de novo. Não, e se fosse a quinta? Né? Fica meio inviável a gente ficar escrevendo isso aqui, vai ficar gigantesco o negócio. Então existe uma função já pronta que vem daqui, que faz isso pra gente, ó, a função POW. Ó, assim que eu escrevi, ele já reconheceu. Ela é uma função que nos retorna um double e recebe 2 parâmetros, do tipo double também. Primeiro é o nosso valor que a gente quer levar, no caso é a altura. Estão vendo que o Xcode nos indica aonde que deve ser colocado o valor em azul. E a gente quer levar ao quadrado. Beleza. Calculou a taxa pra gente. E agora a gente vai colocar exatamente isso daqui. Ó, selecionei. Detalhe, um atalho para comentar. Você vê esses errinhos daqui? É por causa que taxa aqui não foi declarado. Não existe nenhuma taxa aqui. Existe uma variável chamada taxa, mas ela está declarada dentro da nossa função. Existe um negócio chamado escopo da variável. Ela só é visível exatamente, toda variável que é declarada dentro de uma função, ela só é visível dentro dessa função. Ou seja, declaramos a taxa dentro do bloco da nossa função. Então, fora desse bloco, ela não existe. Mesmo se eu chamar assim, ó, taxa aqui, ela não existe. Agora, se eu chamar aqui taxa, ou qualquer outra coisa, igual a 5, aí sim, ele vai reconhecer que essa taxa daqui, ela está fora. Só que aqui, ele inferiu o tipo como inteiro. Então, 5.5.
Porque aqui está fazendo uma comparação com casa decimal. Então, ou é float ou é double. Por isso que é interessante a gente sempre especificar o nosso tipo antes de fazer uma atribuição. Porque agora sim, a gente botou 5, mas não, é do tipo float. Então, beleza. Mas não é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai reaproveitar esse código daqui. Ó, selecionei. Caso tenha algum trecho de código que esteja, vamos dizer assim, que a gente quer usar, mas se a gente deixar isso aqui, o Xcode vai reclamar porque não reconheceu essa variável. A gente seleciona tudo e aperta comando de barra. Viu? Instantaneamente ele comentou o código inteiro. E é ignorado isso aqui tudo. Isso é um atalho muito útil que eu costumo sempre usar. Selecionei, comando barra. A barra que eu digo não é a contrabarra do contrabarra N do vídeo anterior. É a barra onde é a mesma tecla da interrogação. Comando barra. Pronto, show. Agora a gente pega esse código aqui. Esse código aqui. Comando X. E cola aqui. Comando V. Beleza. Só que ele faz essa análise daqui. Exibe se o usuário está acima do peso, se o peso está normal ou abaixo do peso. Agora a gente quer retornar a taxa. Percebe? Por que está vermelhinho aqui? Ó, missing return. Por quê? Por que ele está reclamando? Porque a gente especificou que a nossa função retorna um float, um valor do tipo float. E a gente até agora não retornou nada. Como é que a gente retorna? Usando a palavra reservada return. Percebe que toda a palavra reservada na cor roxa. With, nosso let, func, são palavras reservadas do sistema. A gente não pode usar elas como nome das nossas variáveis. Nem das nossas constantes. Então, o return, o que a gente quer retornar? Não é a taxa? Então, o return taxa. Beleza. Detalhe, isso aqui é como se fosse a nossa máquina de café. Ela, por si só, não vai fazer nada até a gente apertar o botão de play. O botão de fazer o café. Então, como é que a gente chama a nossa função? Lembram dos vídeos anteriores, que era só chamar pelo nome? Ó, calcula a taxa, comecei a escrever, tab. Massa, vamos, por exemplo, botar 60. E a altura, podemos botar... Altura em metros, 1.6. Beleza. Vocês percebem que... Ó, ignora isso daqui. Isso aqui é exclusivo do background. Ele nos informando o valor que isso aqui foi retornado. Mas, na verdade, ele retornou para o além. Por quê? Ele está retornando aqui e não estamos atribuindo nenhuma variável. Isso aqui vai ser perdido, esse valor. Então, a gente precisa armazenar em algum lugar. A gente precisa, por exemplo, let taxa. A gente pode até chamar pelo mesmo nome. Por que isso? O Xcode não... Será que ele não vai se confundir? Não, por causa que essa variável taxa foi declarada fora da nossa função. Essa taxa daqui, ela é exclusiva dentro da nossa função. Lembrando que na dúvida, eu clico 2 vezes aqui, esse é o escopo da nossa função. Essa variável só é visível dentro dela aqui. E essa que a gente declarou fora é uma outra variável. Mas por via das dúvidas, a gente pode chamar de outro nome, tipo táxi, para variar, por enquanto, para não ter essa confusão. Beleza, só que esse let tax aqui, ó, da mesma forma, no lugar disso daqui, é como se isso aqui sumisse, ele retornou a taxa e passou para cá. Como se esse número aqui, ó, esse número aqui, é como se ele chegasse daqui e, opa, é como se ele fizesse isso daqui, ó, e atribuísse a nossa constante tax, entendem? Detalhe, apagou algo sem querer? Comando Z. No Windows é Ctrl Z. Tudo que é Ctrl no Windows aqui é comando. Então vamos lá. Só que aqui a gente está armazenando, mas a gente queria exibir na tela. Como é que a gente faz isso? Print. Tax. Ele vai exibir no painel. Um detalhe extra que vocês perceberam que ele exibiu com 4 casas decimais, né? Ficou um negócio, imagina se fosse maior, mas 30 casas decimais. Como é que a gente limita isso? A gente pode fazer da seguinte forma, fazer uma conversão. Vamos chamar isso aqui de var, para a gente poder fazer uma conversão. Var, ele atribuiu, beleza. A gente precisa
Vamos criar uma variável chamada... vamos manter isso aqui. Olha só, a gente precisa fazer uma conversão para string. A string, ela tem um parâmetro chamado formatação. É essa conversão daqui. Formate, e a gente pode especificar o nosso, quantas casas decimais a gente quer entre aspas aqui no formato. Isso aqui é um detalhe extra, tudo bem? Com a prática a gente se acostuma com esses detalhes, até porque essa formatação vem de outras linguagens, vem de C, por exemplo, é muito usado isso. É o seguinte, o que a gente está fazendo aqui, ó, percebam que eu fiz essa conversão daqui. Opa, o que ele falou aqui? Não posso atribuir um valor do tipo string e uma variável do tipo float. Por quê? Porque a gente definiu aqui a variável e a gente não definiu o tipo. Qual foi o tipo inferido por ela? O valor retornado, que é float, foi atribuído na nossa variável text. Só que a nossa variável text, ela obrigatoriamente tem que ser do tipo combativo aqui. Então, temos que criar uma variável auxiliar, vamos criar tipo como se fosse caixa simples, alguma coisa assim. Let caixa simples. Ele vai pegar esse valor daqui, que era do tipo float ou double, não importa, com caso decimal. Ele vai fazer essa conversão pra gente do seguinte forma. %.2f. Só que a gente precisa, outro detalhe importante. Após fazer essa conversão, agora que a gente quer exibir na tela, taxa simples. Vamos ver se funcionou. Ele limitou a 2 casas decimais. Esse formato aqui, ele vem da função scanf, da linguagem C, por exemplo. É aquele formato que quem é de programação já está familiarizado com ele. É o seguinte, a gente tem que botar esse parâmetro no format, 2 pontos. Lembra? Todo parâmetro tem que botar os 2 pontos do tipo. Então, só que quando a gente chama uma função, a gente bota da mesma forma o nome da label exatamente igual e ela recebe um valor que é justamente uma string de formatação %.2, ou seja, eu quero que você limite para 2 casas decimais depois do ponto, mas é um ponto entre, na verdade para a gente é vírgula, né? Pra gente aqui, esse ponto aqui, limite para 2 casas decimais e depois do ponto. E o nosso formato é float, por isso que vem esse F daqui, para facilitar o entendimento. E qual é a nossa variável? A nossa variável, que é do tipo float, tax. Então a gente bota aqui, tax. Isso é um detalhe assim, extra, assim, totalmente extra, estaria 100% correto se a gente simplesmente fizesse o print do tax mesmo e com a quantidade padrão dele de casas decimais. Mas é um detalhe assim, estético, vamos dizer assim. Vamos supor que a gente queira criar uma calculadora, uma função que calcule algo e a gente queira limitar a quantidade para exatamente aquela quantidade de casas decimais. Então a gente pode formatar chamando a função string, que ela recebe esses parâmetros aqui e faz essa formatação para a gente. Se a gente quisesse com 3 casas decimais, o que ele vai fazer? Ele vai exibir com 3 casas decimais. Bom, é isso aí, pessoal. Próximos vídeos eu vou falar sobre vetores. Até mais.